Uma das coisas que o nosso irmão William Lane Craig diz em seu livro Apologética Contemporânea é que o evangelho nunca é ouvido isoladamente. Sempre é ouvido contra o pano de fundo do ambiente cultural em que a pessoa vive. Uma pessoa criada num ambiente cultural em que o cristianismo ainda é visto como uma opção intelectual viável, tem uma abertura para o evangelho que a pessoa secularizada não tem. Quando reflito sobre o quadro europeu hoje, vejo que em vários países o evangelho deixou de ser visto como uma opção intelectual viável. Quem crê na mensagem da cruz é visto como ignorante que desconhece os avanços da ciência. E acredito que isso torna muitos europeus indispostos a sequer refletir sobre a fé cristã. Já tive oportunidade de conversar com alguns ateus e agnósticos e constatei que quando a pessoa não acredita em nada que está na Bíblia, ela tem grande resistência em dar crédito à mensagem do Evangelho, uma vez que essa mensagem vem justamente deste livro sagrado. Então eu entendo por necessário que a igreja seja capaz de anunciar o evangelho e ao mesmo tempo consiga lidar com os questionamentos céticos que os jovens levantam sobre a veracidade da fé cristã. Penso que ao longo dos anos, a igreja de modo geral não se preocupou em preparar seus filhos para essa guerra intelectual que se levantou nos últimos anos contra a cosmovisão cristã. E por isso tenho buscado me preocupar, como diz em 1 Pedro 3,15, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E me preocupar também para que também possa ajudar a outros jovens a fazerem o mesmo. Acredito que a Igreja Europeia precisa de jovens dispostos a dialogar com diferentes grupos de pessoas, especialmente com os céticos, para criar um contexto que os faça mais abertos e desta forma anunciar as virtudes de Deus de uma forma que eles entendam com clareza a razão da nossa esperança. Não só isso, mas também para forjar novamente a cultura europeia com uma cosmovisão cristã. Por isso tenho orado a Deus para que Ele me faça um mordomo fiel dos seus dons e me envie para onde possa ser o mais útil possível no seu reino, fazendo o melhor uso possível dos recursos que Ele tem me dado. E acredito que, por meio e na dependência do Espírito, poderei ajudar igrejas que se encontram em contextos secularizados, pois eu sinto que Ele tem me dado coragem, paciência e disposição para conversar com céticos, para lhes explicar o Evangelho e ao mesmo tempo lidar com seus questionamentos sobre a verdade. Assim, tenho cogitado em morar na Europa, não como um missionário tradicional, por exemplo, enviado e sustentado financeiramente por uma igreja local e tal, mas como um missionário sustentado pelo próprio trabalho que irá servir dentro de alguma igreja para ser usado por Deus para encorajar os jovens a permanecerem firmes na fé, apesar dos ataques contra a sã doutrina, e a evangelizar qualquer pessoa, mesmo os que zombam de nossa fé, de forma confiante de que estão anunciando a verdade que liberta e salva. Acredito que a minha formação acadêmica será muito útil no atual contexto europeu, visto que a formação na área de exatas costuma ser uma porta aberta para diálogos com aqueles compromissados com o cientificismo naturalista. Estou procurando países que estão sofrendo fortes ataques do secularismo para que eu possa atuar em algum deles. Além da Europa, tenho cogitado a Nova Zelândia também, assim como o Canadá. Ainda não tenho nada definido, preciso de um país onde eu tenha condições de ser aceito para cursar um possível mestrado e que tenha um mercado em que eu possa exercer a minha profissão. Bom, esse é mais ou menos o que eu tenho em mente no momento. Estou na fase das possibilidades.
Bom, gente, essa é a mensagem de Fernando Piletti, um cristão evangélico do Rio de Janeiro que tem o desejo de vir aqui para a Europa. Essa não é a minha mensagem, essa é uma mensagem de Fernando Piletti. Eu acredito que no Brasil, pessoas como ele, existem várias pessoas como ele, e você talvez pode ser uma dessas pessoas. Pois bem, a minha oração e o meu desejo é que Deus te abençoe e te guarde, e que você continue orando e buscando a Deus, de modo que, se for da vontade dele, que você venha logo para cá, para a Europa, ou para onde quer que seja, pois estamos precisando muito de cristãos que queiram servir aqui na Europa. Que Deus abençoe você. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Me acompanhe toda semana aqui no canal Missões na Europa.